Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, primeira fase do ITA 2021, admissão 2022, vamos corrigir a questão 50. Considere as seguintes afirmações. Se alfa e beta são planos paralelos distintos e R é uma reta tal que R interseção com alfa é diferente de vazio, ou seja, tem pelo menos um elemento, então R interseção com beta também é diferente de vazio, ou seja, pelo menos um elemento nessa interseção. Afirmação número 2. Se R é uma reta e P e Q são pontos distintos, então existem infinitos planos equidistantes de P e de Q. Terceira afirmação. Dado 4 pontos no espaço, existe um único ponto equidistante a eles. É ou são verdadeira ou verdadeiras. Alternativa A, nenhuma das afirmações. B, apenas 1. C, apenas 2. D, apenas 3. E letra E, apenas. 1, 2 e 3. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos iniciar pela primeira afirmação. Se alfa e beta são planos paralelos e distintos, então vamos desenhar os dois planos alfa e beta, paralelos e distintos. Então, temos aqui esse plano alfa. Vamos agora desenhar o plano beta, paralelo a alfa. Então, temos aqui o plano alfa e o plano beta. Plano alfa paralelo ao plano beta. Muito bem. Agora veja, nós temos aqui uma reta R e ela é de forma que a interseção de R com o plano alfa é diferente de conjunto vazio. Ou seja, pode ter um elemento, dois elementos, infinitos elementos. Eu posso pensar na reta R cortando o plano alfa. Vai ter um elemento aqui, um ponto que é a interseção. Só que a gente vai precisar de um contra-exemplo para poder mostrar que a interseção de R com beta não é conjunto vazio. Qual vai ser a estratégia? A gente vai buscar uma reta R que esteja no plano alfa. Então essa reta R ela vai estar contida no plano alfa, de forma que, por exemplo, R está contida em alfa, cuja interseção da reta R com o plano alfa, de fato não será diferente do conjunto vazio, ou seja, teremos infinitos pontos, que é de fato a própria reta R. E R é diferente de vazio. Então eu estou alinhando a situação, dando um contra-exemplo, mas favorecendo aqui essa condição. Agora nós vamos mostrar que essa situação ela não vai ocorrer com essa construção, com esse contra-exemplo. Veja, a interseção de R com o plano beta, agora sim é conjunto vazio. A interseção de R com o plano beta é conjunto vazio. E aqui está dizendo que é diferente de vazio, tem pelo menos um ponto. E aí, a primeira afirmação, ela é falsa. Ok? Muito bem, vamos para a segunda afirmação. Temos aqui R uma reta, P e Q são pontos distintos. Então, existem infinitos planos equidistantes, ou seja, que têm a mesma distância, do ponto P e do ponto Q. E nós temos essa reta R. Ela será uma reta auxiliar para a gente. Então, veja só. Vamos pegar, por exemplo, essa reta R e os pontos P e Q distintos. Então, vou desenhar primeiro a reta R. Essa reta R. E aí pegaremos os pontos P e Q. Pode ser um ponto aqui acima, um outro aqui abaixo, mas novamente a gente precisa de um contra-exemplo. Ele está mencionando infinitos planos. Se a gente consegue mostrar que existe apenas um plano, já é o contra-exemplo. E é fácil perceber se a gente buscar um ponto P que esteja presente na reta R. Então o ponto P ele pertence à reta R. Estou construindo dessa forma. O ponto Q
ele é distinto de P. Eu quero saber quantos planos eu vou ter, será que é infinito, será que é um único, de forma que esses planos que eu vou construir, ou se existe um, dois ou infinitos, esses planos são equidistantes de P e de Q. Qual vai ser a ideia? Se eu construir um plano que contém P e a reta R, a distância desse ponto P a esse plano a ser construído vai ser zero. Então ainda não vou construir o plano, mas a ideia é construir um plano que tenha a reta R, obviamente vai ter o ponto P. E aí a distância do ponto P ao plano que eu vou chamar de plano alfa, essa distância vai ser zero. Veja, se eu estou construindo um plano onde essa reta está no plano, a distância do ponto P que está na reta ao plano é zero. Esse ponto está no plano. E aí, se a distância de P até alfa é zero, eu vou ter que também buscar que a distância do ponto Q até o alfa tem obrigatoriamente que ser zero, para ser equidistante. Esse plano alfa eu não sei onde ele está aqui. Pergunta, esse plano alfa, ele pode ser considerado uma infinidade de planos alfa, beta, gama, vários planos, ou existe apenas um? Para ter essa condição aqui, né, para a nossa situação do contra-exemplo, é necessário que o plano alfa ele contenha não só o ponto P, como o ponto P e Q. Na verdade, está aqui o plano alfa, o ponto P pertence a alfa, o ponto Q também pertence a alfa. Então esse alfa é único, ou seja, é um plano único, porque eu tenho que preservar a mesma distância, tem que ser equidistante, o ponto P tem que estar a mesma distância de alfa, do ponto Q também a mesma distância de alfa. Se a distância é zero, só existe esse plano. Ok? Nós podemos pensar em outra forma, veja só, um contra-exemplo, mas já garantimos que a afirmação 2 ela é falsa. Vamos pensar numa outra situação de um contra-exemplo. Vamos pegar uma reta R aqui. Então vamos pegar uma reta R definida num plano, mas ainda não tem aqui o plano. Vamos pegar dois pontos distintos, ponto P aqui e ponto Q aqui. Veja só, nós podemos construir um plano equidistante de P e de Q. Ou seja, a distância de P até a reta R vai ser a mesma distância do ponto Q até a reta R, por construção. Estou pensando num contra-exemplo. A ideia aqui agora é construir esse plano que contém a reta R, e aí a distância do ponto P até esse plano alfa, essa distância vai ser a mesma da distância de Q até o ponto P aqui, por exemplo, até o plano alfa. Veja só, será que esse plano ele é único ou a gente tem infinitos planos? A distância de P até alfa, vamos chamar de D. A distância de Q até o plano alfa tem também que ser D, porque o plano alfa tem que estar a mesma distância do ponto P e do ponto Q. À medida que eu vou rotacionando esse plano, o que vai acontecendo? Se eu faço essa rotação, veja só, se eu faço essa rotação dessa forma, o ponto P começa a ficar mais próximo do plano e o ponto Q começa a ficar mais distante, porque eu tenho que pegar sempre formando 90 graus. É a projeção ortogonal. Então, na verdade, eu não consigo rotacionar esse plano para que a gente possa ter infinitos planos. Só existe esse plano com as características do plano alfa ter a mesma distância de P e de Q, ou seja, equidistante. Portanto, esse plano alfa também é único. Então, uma outra construção
com um contra-exemplo, mostra também que essa afirmação ela é falsa. Muito bem. E a terceira, então já temos duas afirmações falsas, a primeira e a segunda. E agora a última, dado 4 pontos no espaço. Existe um único ponto equidistante a eles? Veja só, nós temos aqui vários exemplos. Um deles, que é fácil de perceber, é o seguinte. Vou desenhar aqui 4 pontos que são vértices de um quadrado. Então, vou pegar aqui um quadrado. Então, 4 pontos no espaço. Será que realmente existe um único ponto equidistante a eles? Veja só, se eu pegar uma reta que vai atravessar toda a extensão aqui da TV, pegando nesse ponto, veja, aqui eu já tenho um ponto que é equidistante a esse, a este, a este, a este. Ainda temos mais, veja só, vou desenhar aqui uma reta, vou fazer um desenho melhor, fica mais organizado. Eu posso desenhar de forma tridimensional o quadrado sendo essa situação. Então, eu tenho aqui um quadrado onde os vértices estão aqui. 4 vértices ou 4 pontos distintos. Aí eu vou desenhar o centro do quadrado e vou construir aqui uma reta. Veja, este ponto está à mesma distância deste, deste, deste e deste. Mas não só existe esse ponto. Existe também infinitos pontos. Veja, esse aqui também está na mesma distância, inclusive formando aqui uma pirâmide. Posso pensar também nesse ponto, todos esses infinitos pontos estão na mesma distância dos 4 pontos. Então esse é um contra-exemplo que a gente tem que esses pontos, eles são infinitos. Aqui ele está dizendo que apenas um único ponto, a informação é falsa. Muito bem. Nós podemos pensar num outro exemplo. Podemos pensar em 4 pontos colineares. Então vou desenhar aqui uma reta e aí vou pegar 4 pontos. Aqui, 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 mesmo que eles tenham a mesma distância, sem problema algum. Eu não consigo um quinto ponto que esteja à mesma distância desses 4. Porque se eu pego acima desse, na reta ele fica mais próximo desse e longe dos outros. Se eu pego aqui, ele pode até ficar igual a essas distâncias, mas fica longe dos outros. Então, na reta eu não consigo. Em qualquer posição que eu tiver aqui, eu não vou conseguir. À esquerda ou à direita, ou para o fundo ou para cá também, não vou conseguir. Qualquer ponto que eu pegue aqui, ele sempre vai estar próximo dos pontos, aqui no caso do meio, e longe dos extremos. Então aqui eu não tenho nenhum ponto equidistante a ele. Também é um contra-exemplo. Poderíamos pegar um novo exemplo. Então, aqui eu tenho infinitos pontos. E ele menciona que é único. Aqui eu tenho nenhum ponto equidistante. Vamos pegar um outro exemplo, que não seja nessa situação aqui. Vamos pegar 3 pontos dos vértices de um triângulo equilátero. Por exemplo, aqui temos um triângulo equilátero. E vou desenhar aqui o baricentro, ou seja, o ponto que está ali no centro de massa. Veja só, eu não consigo pegar um quinto ponto que esteja equidistante dos 4. Mesmo de forma interna, se eu pego de forma interna aqui, eu não consigo. Internamente é o triângulo. Porque à medida que eu vou pegando um determinado ponto, ele fica próximo de alguns e longe dos outros. De forma externa, também não consigo, porque eu vou ter aqui, mesmo que eu pegue este que está à mesma distância aqui desses 3, mas ele vai ficar longe desse. Não só do lado externo ou interno, eu posso pegar também, já que eu estou no espaço, eu posso pegar fora aqui, lá para dentro. Então,
Aqui também eu tenho nenhum ponto que seja equidistante dos 4 pontos fornecidos. Então, pegamos aí 3 contra-exemplos, definindo aí que realmente essa proposição, essa afirmação também é falsa. Então, vimos que todas as 3 afirmações são falsas. Voltando nas alternativas, vamos marcar nenhuma das afirmações. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.